estamos aqui cumprindo esse dever de nos prepararmos melhor para a Assembleia Extraordinária, mas mais que um dever, eu creio que é um prazer para nós estarmos reunidos com esse objetivo. Os irmãos estão lembrados que dia 20 nós temos esse compromisso. Embora alguns parece que misturaram as datas e domingo próximo passado estavam pensando que a eleição seria naquele dia, né? Mas foi uma confusão de alguns. A data é 20 de outubro, no horário da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos nos reunir aqui, atendendo a convocação do Conselho da Igreja para a eleição de pastor. E nós não somos muito afeitos a conhecer a Constituição da nossa igreja, os estatutos da igreja. A gente não gosta muito de ficar lendo essas coisas, via de regra. A não ser os presbíteros, que já são aí mais rodados um pouco, conhecem bem as normas da igreja. Mas, via de regra, nós não damos muita atenção a isso. Mas a gente, às vezes, perde por não conhecer bem as normas, os estatutos da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso e sobre esse processo de decisão do conselho e do pastor, à luz da Constituição da igreja, e também nós vamos ver biblicamente um pouco sobre o trabalho pastoral. Essa é outra coisa que raramente nós fazemos. Deixa eu perguntar para vocês, qual foi a última vez que você viu e participou de um estudo sobre pastor? Um estudo bíblico sobre a vida do pastor. O que é o pastor, a vida do pastor, a responsabilidade do pastor. Qual foi a última vez que você viu um estudo bíblico assim? Nunca viu? Vocês estão vendo como que são as coisas? E a gente acha que o pastor é tão importante, pelo menos eu espero que vocês achem, para a igreja, mas a gente nunca parou para estudar junto sobre esse assunto, não é? A mesma coisa com os presbíteros. Às vezes a gente faz isso com a liderança da igreja apenas em vésperas de eleição. É um erro nosso. Eles são tão importantes na vida da igreja, acho que ninguém tem dúvida da importância da liderança numa instituição, numa igreja. Mas, às vezes, a gente para muito pouco para estudar sobre eles, para conhecer o trabalho deles. Até porque, quando nós conhecemos bem o trabalho e sabemos do que se trata, nós oramos melhor. Não é verdade? Nós oramos melhor. Então, eu vou gastar 2 aulas, hoje e no próximo domingo, e nós vamos tratar desse assunto, e eu espero que a igreja seja edificada e que você se sinta preparado. Talvez, eu pensei nisso, talvez eu não fosse a pessoa mais indicada para fazer isso agora, tendo em vista que o meu nome foi apresentado para essa eleição. Mas eu quero tratar desses 2 domingos de uma forma neutra sobre o assunto da vida pastoral. O que nós vamos falar aqui se aplica a qualquer pastor. Então, eu espero que a igreja cresça, seja edificada, e todos nós juntos estejamos sendo melhores preparados, nos sintamos mais bem preparados para esse momento tão importante da vida da igreja, que é a escolha da sua liderança. Amém? Vamos orar, então, antes de continuar. Peça para Deus falar ao seu coração nesta manhã. Tenho certeza que você não saiu de casa somente para um momento social. Você veio para um momento de crescimento espiritual, um momento de aproximação, de comunhão com Deus e com os irmãos. Então, peça a Deus para usar o pastor mais uma vez na sua vida, para que as palavras dele sejam edificantes para a igreja. Senhor, quando mais uma vez abrimos a Tua palavra nesta manhã, fala aos nossos corações. Edifica, Senhor, as nossas vidas.
Traga o nosso pensamento cativo à tua presença e ministra aos nossos corações a tua palavra. Que a nossa mente, Senhor Deus, seja um terreno fértil, onde a tua palavra, que é a semente, vai cair e produzir muitos frutos. Abençoa a tua igreja reunida nesta manhã. Nós te pedimos, em nome de Jesus, te oramos. Amém. Quero lembrar a igreja ainda que hoje nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Eu vou celebrar um casamento às 16h na Chácara Manancial. E saio de lá voando para participar do nosso culto aqui. E juntos nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Hoje é o casamento da Larissa e do Felipe. A Larissa é filha do Adelmo e da Nancy, membros desta igreja. O que vem à sua mente quando fala de liderança pastoral? Ou do trabalho do pastor? O que vem à sua mente? Que imagem você escolheria para representar o trabalho do pastor, ou o trabalho pastoral, ou a liderança pastoral, que nós vamos chamar? Muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês sobre liderança pastoral se aplica ao trabalho dos presbíteros, se aplica aos diáconos, se aplica a todos aqueles na igreja que desenvolvem o trabalho pastoral. Porque isso é uma coisa importante que nós precisamos compreender. O pastoreio, ele não é feito na igreja somente pelo pastor. O pastor, ele coordena o trabalho pastoral, mas não é só ele. E graças a Deus por isso. E uma igreja que tem muitos pastores, ela é muito abençoada por Deus. Muito. E é uma coisa que nós, como igreja, precisamos sempre orar para Deus levantar pastores. E eu quero quebrar a tradição presbiteriana e falar, levantar pastores e pastoras. Porque eu sei que tem algumas mulheres, aliás, várias mulheres na igreja, que fazem um trabalho pastoral maravilhoso. Trabalho pastoral é um trabalho de cuidado, né, de orientação. Eu sei que muitas fazem isso aqui, inclusive durante a semana tem sido feito atendimentos pastorais por irmãs nossas aqui, e tem sido uma bênção. E eu sei que também homens têm feito isso, jovens têm feito isso. Então, o que nós vamos falar aqui pode ser aplicado também aos nossos irmãos que sentem esse chamado para o trabalho pastoral. Que imagem vem à sua mente quando falo do trabalho pastoral? Será que é aquela imagem? Alguém na frente mostrando o caminho e os outros perfilados ali, olha, de uma forma rigorosa. Estão vendo? Soldadinhos de chumbo obedecendo uma ordem, dentro de uma dinâmica ali, olha, impecável. Isso que... Essa é uma imagem boa para representar o trabalho pastoral? Vamos ver a próxima. Alguém que está acima fazendo um discurso, mobilizando, motivando, mas ele está acima, né? Ele é diferente, todos são amarelos e ele é azul, né? E está à frente motivando, é um excelente comunicador. Essa é a imagem pastoral? Não? Não, vamos ver se tem mais alguma aqui que... Essa imagem. Essa seta indica que eles estão caminhando rumo a um objetivo. Existe um objetivo. O líder está apontando o objetivo. E convenceu todos os outros a trabalhar em prol desse objetivo, né? Ele não está carregando a seta, não. Ele está em cima da seta. Mas, com certeza, ele teve o papel de mostrar, estabelecer um alvo, né? Será que a igreja, o trabalho pastoral pode ser representado? E eu escolhi o negro ali para homenagear os negros, os pastores negros, viu, Daniel? É brincadeira, isso é porque a imagem era negra mesmo.
Tem que ser mais gordinho um pouquinho. Vamos lá. A próxima e última. Será que isso? Esse aqui tá. O que vocês acham? Alguém que subiu alguns degraus num objetivo e estende a mão puxando os outros com ele. O que você acha? Melhorou um pouquinho? O fato é que, quando a gente fala em trabalho pastoral, muitas imagens vêm à nossa mente. E essas imagens estão muito ligadas à nossa experiência. Eu não sei se você se lembra de um pastor que marcou a sua vida e pelo qual você agradece muito a Deus pela vida dele. Quando fala em pastor, vem à sua mente. Acho que muitos têm aqui, não tem? Quando fala pastor, pum, vem à sua mente aquele. Quando me convidaram para ser pastor da igreja, eu disse para o presbítero José Mauro, eu falei assim, meu irmão, eu sou pastor da igreja por lei, por força do estatuto, mas eu vou ser pastor da igreja daqui a uns anos, de fato. Por quê? Porque ser pastor, ninguém é pastor por força de um decreto ou por força de um cargo. Ele tem um nome de pastor. Mas o pastor demora a ser pastor, porque a gente não confia a vida da gente fácil. Então, quando eu falo assim, vem a imagem um pastor, porque esse pastor que você tem em imagem, foi alguém que conviveu muito tempo com você, foi alguém que Deus usou na sua vida e você é grato. E isso leva tempo. Isso leva tempo. E é por isso que aqui eu vou abrir um assunto para vocês pensarem. Você não precisa concordar comigo, mas pensar você poderia pensar. Por isso que eu defendo, hoje, que uma igreja não deve ficar mudando muito de pastor. Isso eu defendo. E estou falando isso para vocês tranquilamente, porque eu não tenho dificuldades com isso. Tá? Porque demora a gente aceitar alguém como pastor na vida da gente. E vocês são muito gentis, porque vocês respeitam, vocês honram, vocês compram até presente para o pastor, mas às vezes ele não é seu pastor ainda. Eu sei disso. E um pastor faz muito bem quando ele entende isso, que demora, leva tempo. E assim como é difícil para a igreja se adaptar e se confiar no novo pastor, é difícil para o pastor também. É muito importante que vocês entendam também que quando um pastor chega para a igreja, ele enfrenta, mais a família dele, um drama muito grande. Não é fácil, porque ele sabe da sua responsabilidade, ele está onde está porque ele tem a direção de Deus e ele está ali, não muitas vezes somente pela sua vontade, mas em obediência a Deus. Mas ele sabe que ele ainda não é pastor do grupo. E isso demora. E ele tem que se adaptar. E a família tem que se adaptar. E se eu abrir um parênteses e fechar um parênteses aqui, porque a nossa igreja, como todas as igrejas, precisam amadurecer nesse aspecto. Se é uma coisa que nós, como igreja, precisamos, e não é só a nossa igreja, não, de forma nenhuma, todas as igrejas evangélicas precisam amadurecer nesse aspecto, para que a gente evite alguns problemas que muitas vezes marcam a vida da igreja e marcam por muito tempo e são um péssimo testemunho para a sociedade. Problemas como um pastor que sai de uma igreja machucado e junto com a sua família. Eu fui pastor de uma igreja 18 anos e quando eu cheguei, tinha passado por lá alguns pastores e um deles jurou diante de Deus que não passaria nem na calçada da igreja mais.
de tão machucado que ele estava. E esse foi o contexto em que eu cheguei. E quando eu fui conhecendo a sociedade, as pessoas me perguntavam: pastor, a sua igreja é muito boa, mas a hora que a gente está acostumando com o pastor, ele sai. O senhor vai ficar aqui quanto tempo? Então, eu tive muitas perguntas dessa maneira. E algumas vezes a sociedade perguntava: por que o pastor fulano saiu? Ele é tão bonzinho. Ele era tão bom. Alguns sabiam do que estava acontecendo. Porque as pessoas aí de fora, elas não são bobas, não. Elas sabem. São muito inteligentes. E isso é um péssimo testemunho. Eu não quero aqui, e aí eu conto com a maturidade de vocês, porque a gente, como igreja, precisa ter maturidade para tratar de alguns assuntos para a gente subir uma etapa nova. Não estou querendo aqui ressuscitar defuntos nem voltar ao passado. Estou querendo que você olhe para frente e pense como que Deus pode nos abençoar nesse aspecto, evitando os erros do passado. E aí cada um tem que fazer a sua reflexão, o conselho da igreja, o pastor, a igreja, para que a gente não erre mais nesse aspecto. Eu fiz um pacto com o conselho da igreja, um pacto que, primeiramente, eu fiz comigo e com Deus, como princípio de ministério, que o dia que nós sentirmos a direção de Deus para que o pastor saia da igreja, deixe a igreja, e será feito num clima de paz, de amor e de festa, para que o nome de Jesus seja honrado. E tanto é expectativa do pastor como expectativa do conselho, e eu tenho certeza que de vocês. Eu fui pastor 18 anos de uma igreja e tive a alegria de ser despedido com uma festa muito bonita, muito bonita. Eu tenho gravado essa festa e senti a direção de Deus para deixar o ministério depois de 18 anos. E eu cheguei naquela igreja de 86 anos de idade e nunca, em 86 anos, um pastor tinha ficado mais do que 5 anos. Nunca. E uma presidente da SAF falou para mim: pastor, o senhor vai ganhar um troféu aqui. Ninguém aguentou o que o senhor aguentou. Mas eu disse para a igreja desde o começo: nós vamos mudar essa história. Porque está muito feio numa cidade pequena como essa, de 200 mil habitantes, a cada 5 anos um pastor olhar para a igreja, sacudir a poeira do sapato, do chinelo, e falar: se Deus quiser, aqui nunca mais eu volto. Está muito feio isso para a sociedade. Isso denigre o nome do Evangelho. Que igreja que é essa? Que pastor que é esse? Né? Então, estudos como esse que eu estou fazendo, nós vamos fazer outras vezes, não é para promover o pastor, por favor, me entenda, nem o conselho, mas é para nós amadurecermos nesse assunto, sabermos orar, compreender o trabalho pastoral, o trabalho dos presbíteros, dos diáconos, da liderança de modo geral, e crescermos nesse aspecto para que todas as nossas decisões, todas elas, sejam feitas de maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Então, eu fiz esse preâmbulo aqui, e um assunto que eu sei que para alguns é delicado, mas às vezes a gente, com medo de tocar nos assuntos, a gente vai empurrando para frente e não resolve. Eu espero que esse tempo, esse domingo e o outro, possa ajudar você a amadurecer cada vez mais, como eu também, nesse assunto. Próximo slide, por favor, Carlos. Nós vamos ter que ir passando aqui. Vamos ler juntos essa promessa de Deus para a igreja? Vamos lá? E vos... Amém. Isso é a promessa de Deus para a sua igreja. Quem coloca o pastor na igreja é Deus na sua direção soberana. Dar-vos-ei pastores.
Por que Deus quer dar pastores à igreja? Por que Deus dá pastores à igreja e quer dar pastores à igreja, como ele diz nesse texto? Dar-vos-ei pastores. Por quê? Hã? Porque ele é o bom pastor? Por que ele dá pastor para a igreja? Vocês sabem a resposta? Pode falar, é simples. As minhas perguntas são simples, viu? O Daniel pediu primeiro. Sim. Sim. Ah, sim. Tudo bem. Mas você já adiantou um pouco o estudo. Você já falou sobre a função do pastor. Segura um pouquinho a sua palavra, foi muito boa. A minha pergunta é, por que Deus disse, dar-vos-ei pastor? Deus dá alguma coisa para a gente desnecessária, irmãos? Então, por que Deus dá pastor? Porque é preciso. Vocês sabem que tem igreja que acha que não precisa de pastor? Houve uma época que essa igreja aqui ficou sem pastor. Eu era jovem aqui, como muitos aqui. Que idade que eu tinha? 15, 16, 17 anos. E corria na nossa boca aqui, dizendo assim, não precisa de pastor, não. Você lembra disso, Márcia? Não sei se você lembra disso. Corria aqui na nossa boca isso. Não, será que não precisa de pastor, não? E aí fizeram uma escala de pregador que todo domingo tinha. Foi aí que Lúcio começou a pregar, Ricardo começou a pregar, eu comecei a pregar, e um punhado de meninos aqui na igreja, que tinha saído das fraldas, começou a subir no púlpito e pregar aqui. A igreja é boa demais, né? Aguentou isso. Esses meninos, que hoje, graças a Deus, tiveram a vocação despertada aqui, são pastores em vários lugares. Mas a gente, como diz o Daniel aqui, a gente viajou na maionese naquela época. Nós estávamos, como diz o outro, se achando, né? Nós achamos que a igreja não precisava de pastor, porque a gente pregava. Com o tempo, a gente foi amadurecendo e percebeu, opa, não é assim, não. Então, essa é uma oração que a igreja precisa fazer, precisa entender. Pastores são necessários. Ele não é luxo. Por isso, a igreja presbiteriana não organiza uma igreja sem pastor. Isso é norma na igreja. Não existe uma igreja organizada que não tenha pastor. Ela pode ter 20 membros, ela organizou como igreja, então ela tem que ter um pastor. Por causa dessa visão bíblica de que para o funcionamento da igreja é necessário pastor. Então, o pastor não é para a igreja uma figura dispensável. Ele faz parte da vida da igreja, ele é necessário para a vida da igreja. Alguém perguntou, pois não, auxiliadora? Então, Deus não dá nada para nós que não seja necessário. Vocês sabem disso. Então, o pastor, ele é uma dádiva de Deus.
Ele não é um peso para a igreja. Não pode ser, pelo menos, um peso. Né? Eu faço parte há 20 e tantos, 30 anos de reunião de presbitério. E uma coisa que me entristece muito, mas muito até hoje, e eu tenho longas conversas e discussões, às vezes, com presbíteros, e eu me recordo muito bem de um, lá no litoral do Espírito Santo, com quem eu debati, cabecinha branca, tem ele como uma referência, mas eu precisei contra-argumentar de forma enérgica com ele, porque ele estava decidindo, junto com a igreja, que era melhor dispensar o pastor e comprar tijolos para construir a igreja. Era melhor dispensar o pastor para terminar a obra da igreja. E eu falei para ele, o senhor vai terminar a obra da igreja com a sua igreja vazia, e aí? O povo vai embora, e aí? O que você vai fazer? O que adianta aquele tempo bonito? E bonito mesmo, porque num litoral de uma igreja, cidade pequena, granito para todo lado, uma obra bonita. Mas aquela igreja tinha a visão de que era desnecessário o pastor, que era mais necessário um espaço físico para se reunir do que pastor. Sabe o que é isso, irmãos? Uma visão distorcida do reino de Deus, falta de conhecimento bíblico. Isso traz sérios prejuízos para a igreja. Eu pergunto a vocês, qual o templo que Moisés reuniu com a nação de Israel? O que tinha lá? Pastor e povo. Pastor e povo. E existem diversos lugares no mundo que igrejas muito grandes reúnem sem templo. Tem pastor e tem povo. Agora, não tem igreja que não tenha pastor. Muito menos não tem igreja que não tem povo. Porque às vezes a gente fala, vamos à igreja, a gente pensa no templo, né? Existe igreja sem templo. Existe povo que se chama igreja sem templo. Isso existe. Mas o contrário não existe. Então, é muito importante que a igreja compreenda o papel do pastor, e a sua relevância, a sua necessidade, e valorize o trabalho do pastor. Isso, irmãos, eu não estou falando de você, no aniversário do pastor, dar um presente. Não estou falando para a igreja homenagear o pastor nas ocasiões. Valorizar o trabalho pastoral é muito pouco isso. É você entender qual é o papel de Deus. Por que Deus colocou um pastor na minha vida? Por que Deus falou para mim, eu vou te dar um pastor? Por que Deus falou isso para você? Entenderam, irmãos? Amém ou não? Porque, às vezes, a gente lê um texto como esse aqui e passa por cima dele assim, né? Dar-vos-ei pastor. Espera aí, Deus está falando uma coisa muito séria para a igreja. Deus está falando assim, vocês, meu povo, precisam de pastor. E quando eu falo de pastor aqui, mais uma vez, eu estou dizendo, não estou falando daquele pastor, somente daquele pastor que foi para o seminário e tem o título que na igreja presbiteriana a gente chama de reverendo. Não estou falando só desse pastor. Estou falando daqueles que Deus chamou dentro da igreja para pastorear o povo, muitas vezes sem o título do pastor. Como eu sei que tem muitos presbíteros que fazem isso muito bem. Diáconos e mulheres, como eu já falei. Pois não, Samã? Acho que quando Deus pensou e criou essa ideia de pastor, é para que aquele pastor conduzisse as ovelhas. Porque a própria Bíblia diz que ovelhas sem pastor, eu não acredito que ovelha sem pastor, ela vai crescer na sua vida espiritual. Então, é necessário que haja o pastor. E Deus, como sempre, fez a coisa melhor.
quando ele criou isso, ele já sabia que as suas ovelhas não poderiam viver sem pastor. Ok. Passa o próximo slide, que eu quero mostrar alguns textos para vocês. São muitos textos. Domingo que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. Pode colocar. Vamos ler. Obedecei. Esses textos e o próximo vai responder um pouco essa pergunta, que vocês já estão respondendo de certa forma. Por que é necessário pastor? Né? Por que é necessário pastor? Diz o texto ali, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque o pastor tem a função de quê? Velar por vossas almas. E ainda mais, o que diz o texto? Como que deve ser esse trabalho de cuidar da alma? Não, antes disso. Como aqueles que hão de prestar conta a Deus. Olha aí o peso do trabalho pastoral. Olha o peso do trabalho pastoral. E eu vou dizer para vocês também, a gente não tem tempo em 2 domingos de falar tudo. Mas, muitas vezes, o trabalho pastoral é um trabalho silencioso, onde ele dorme e acorda no seu coração com o peso da responsabilidade espiritual sobre o rebanho. Às vezes, você não vê o trabalho concreto, mas ele dorme com aquele peso, com aquela responsabilidade e acorda com aquilo. Às vezes, em determinadas épocas, isso pesa tanto que ele quase fica louco. Algumas vezes ele fala sozinho. Esse primeiro sinal de loucura é quando a pessoa fala sozinho, né? Lá em casa já detectaram isso. Já. Minha esposa está falando aqui há muito tempo. Eu começo a falar sozinho. Aí eles morrem de rir lá. Aí um chama o outro e fala, mãe, o papai está falando sozinho lá. Então, às vezes, você fica só com você. Você não pode repartir. Tem certas coisas que é só você e pronto. E o trabalho pastoral é isso. O pastor precisa ter um amigo, precisa sim, mas muita coisa é sozinho. Eu fico pensando quando Moisés subia no monte para orar, quando ele recebeu as tábuas da lei e ficou lá, aquele tempo orando pelo povo, preocupado, recebendo a instrução, e quando ele voltou, estava aquela bagunça. Não é? Fico pensando o peso com que esse homem deve ter segurado lá em cima, e quando ele desce, ele tem aquela decepção. Mas eu falo isso brincando, vocês entendem. Eu não sei por que Deus colocou a história de Moisés na Bíblia para complicar a vida da gente. Que o povo era tão ruim, dona Luizinha, tão ruim, que Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. E o danado Moisés falou, se o senhor for destruir, eles podem me destruir também. Olha que pastor. Olha que pastor. Quando eu leio a história de Moisés, eu falei, Senhor, eu estou muito longe desse pastor. Que eu acho que se muito pastor tivesse no lugar de Moisés, teria feito assim, Senhor, eu concordo com o Senhor, eu acho que tem que acabar com essa turma e fazer outra, porque esse povo é ruim demais, Deus. Mas Moisés não. O coração de Moisés é fantástico. Eu tenho um amigo que, quando ele tem problema pastoral, e ele me tem muita... Como um conselheiro, porque eu sou mais experiente do que ele de vida pastoral, e às vezes ele me liga pedindo algum conselho, e ele fala assim, Honório, a culpa disso tudo é Moisés. Eu falo, por quê, meu irmão? Ele falou, se Moisés deixa Deus destruir aquele povo, tinha feito um povo melhor. Agora a gente tem que ficar
Eu falei assim, não esquece que nós, como pastores, somos igualzinho o povo, saímos do povo, então é tudo a mesma coisa. Acho que Moisés deve ter pensado nisso. Senhor, eu não sou melhor que esse povo, não, só vai destruir, me destrói junto também, né? Irmãos, o pastor precisa fazer o trabalho dele com alegria. O que faz um pastor chorar? Você já parou para pensar nisso? Tem muita coisa que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou dar resposta não, viu? E não vou comentar muito o texto, porque vocês vão ver mais na frente que eu quero mostrar outras coisas para vocês. O que faz um pastor trabalhar com alegria? E não gemendo. O que eu, como ovelha, promovo ou provoco no meu pastor? Eu ajudo ele a trabalhar com alegria ou eu faço ele gemer? Essa é uma responsabilidade, uma pergunta que a igreja precisa fazer. Pastoreiem, vamos o próximo texto. Essa palavra aqui, ela foi direcionada aos pastores e presbíteros também. Pastoreiem, vamos ler? Esse texto aí é maravilhoso, rico demais, completo. Primeiro, pastoreiem o rebanho de quem? O rebanho é de Deus. O pastor nunca pode se esquecer disso. O rebanho não é dele, é de Deus, que está aos seus cuidados. Mas o rebanho é de Deus. Olhem por ele. Não faça isso por obrigação. Coisa difícil e terrível para um pastor é trabalhar por obrigação. Não sei se você sabe, mas pastor não tem relógio de ponto. Ainda usa relógio de ponto ainda? Digital agora, né? Ponto eletrônico. O pastor não tem ponto eletrônico, não tem relógio para controlar o seu horário. Então, ele precisa acordar todas as manhãs com disposição para trabalhar, porque ninguém liga para ele falando assim, você não vai trabalhar hoje não? Porque ninguém fala para ele assim, você faltou, hein? Vai ser descontado o seu salário. Não existe esse tipo de controle da vida pastoral. Assim também como não existe hora para ele parar. Então, se o pastor não tiver responsabilidade diante de Deus, vai ser um problema sério, porque ele vai negligenciar, ele vai trabalhar por obrigação, ele vai fazer as coisas assim, sem alegria, sem prazer. O que você acha disso? Você já trabalhou por obrigação? Acho que algumas vezes a gente vai para o trabalho assim, né? Eu já fui para o trabalho assim, lugar que eu detestava ir, não gostava, vai por obrigação, porque você ganhar o dinheiro. O pastor não pode trabalhar assim. Não faça isso por ganância, mas acorde, aí eu já vou fazer a minha versão, acorde todos os dias pela manhã alegre e com vontade de servir. Isso é um lema do pastor. Não haja como dominador. O pastor tem muito poder. Muito poder. Uma vez uma médica perguntou para mim, como é que você lida com o poder que você tem sobre as suas ovelhas? Eu não estava esperando aquela pergunta, não. Fiquei com a raiva dela na hora. Estava tomando café, ela me fez essa pergunta. Eu falei, nossa, que pergunta. Eu nem sabia que eu tinha poder. Sabia sim. Porque, às vezes, como a auxiliadora ali diz, às vezes você recebe uma ovelha extremamente vulnerável. E, de modo geral,
As ovelhas são vulneráveis. Até por isso a Bíblia usa a figura do pastor e da ovelha. Então o pastor tem que estar muito cuidado, o presbítero tem que tomar muito cuidado para não ser manipulador, nem dominador. Mas ele tem que pastorear sendo exemplo. Qual a recompensa do trabalho do pastor? Quando se manifestar o Supremo Pastor, aí você vai receber o seu prêmio. Deus é maravilhoso, né? Assim, você tem uma responsabilidade enorme, você tem que dar conta do povo, você tem que fazer com alegria, você não pode reclamar, e você só vai ter recompensa no último dia, tá? Aqui você não vai ter, não. Isso é uma coisa que o pastor precisa se lembrar todos os dias. Não tem recompensa aqui. Às vezes as pessoas discutem o salário do pastor, como no presbitério tem esses momentos calorosos, que os presbíteros aqui mais experientes, seu João, seu Honório, o Raul mesmo, Samuel, já deve ter visto isso no presbitério, discussão do salário de pastor. Né? Será que quanto que a gente deve pagar para alguém que cuida da alma da gente, hein? Já parou para pensar disso? Então, às vezes, eu converso com algumas pessoas no presbitério. Tinha um pastor, amigo meu, que falava assim: Honório, a gente, como pastor, ganha muito. Tem um rapaz lá na minha igreja que trabalha na pedreira, quebrando pedra, e eu ganho muito mais que ele. Eu falei assim: não, mas você merece ganhar pouco mesmo. Porque com essa cabeça que você tem, você merece ganhar pouco. Aliás, você não devia nem ser pastor. Porque se você acha que cuidar de alma é igual quebrar pedra, então você deveria estar lá. Ele era minha ovelha e tinha sido pastor. Eu peguei pesado com ele, porque com pastor eu não aliso, não. Com pastor eu não aliso. Eu falei assim: que visão é a sua, rapaz? Então você vai quebrar pedra. Você acha que cuidar da alma do povo, cuidar da vida espiritual do povo é igual quebrar pedra, rapaz? Tem pastor que pensa assim, minha irmã. Eu falei: você precisa mudar essa cabeça sua. É por isso que você está tendo tanto problema no seu ministério. E estava mesmo, e tem até hoje. Vamos passar o próximo slide. Qual a maior dificuldade do pastor? Qual a maior dificuldade do pastor? Tudo bem, e Thalita? Está acompanhando? Os irmãos estão acompanhando? Vocês querem parar e mudar de assunto ou continua? Amém? Então vamos lá. Qual a maior dificuldade do meu pastor, dos pastores em geral? Tem muitas. E eu não gosto de pastor chorão também não, viu? Isso é uma coisa que eu não tolero, é pastor que vive reclamando. Não sei se é porque Deus sempre me abençoou com boas igrejas, mas não gosto. Então, quando eu falo assim, maior dificuldade do pastor, não é para a gente ficar chorando, tadinho do pastor, mas é para a gente orar e pensar e ajudar. Essa palavra aí eu achei muito própria. Ela é um trecho do livro Igreja de Alto Impacto, a editora Mundo Cristão, página 326, se alguém depois quiser ler o contexto. A maior dificuldade que a liderança pastoral enfrenta é definir seu papel. O pastor deve ser profeta, mestre, homem de recursos, capacitador, especialista religioso, pregador, conselheiro, terapeuta, executivo, facilitador, líder, treinador, administrador, guia espiritual, ativista social, ou tem que ser todas essas coisas? Qual que você marcaria ali? Geralmente se espera que os pastores sejam onicompetentes e onipresentes. E aí eu jogo a bola para vocês. Qual a expectativa que você tem do papel do pastor?
O que você entende que, biblicamente, é papel do pastor? Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gostaria, mas, biblicamente, qual é o papel do meu pastor? Ou seja, Deus falou assim, dar-vos-ei pastores. Para quê? Se Deus disse que vai dar, se Ele escolheu e falou assim, eu vou dar esses homens, essas mulheres como pastores, o que Deus tinha em mente? Porque aqui nós encontramos uma das maiores dificuldades do ministério pastoral e da igreja. Porque muitas vezes o crente espera uma coisa, às vezes até a igreja espera uma coisa, que o pastor faça uma coisa para o qual ele não foi chamado para fazer, para o qual ele não foi preparado para fazer. Como uma igreja que estava precisando de pastor e anunciou na folha de classificados. E hoje isso é comum. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é comum, e no Brasil está começando isso. Ainda não tem na folha de classificados, mas já tem pela internet. E, dentre as qualificações, procurava-se um pastor que tinha formação em administração, bom administrador, que tivesse capacidade de administrar. Aquela igreja esperava o quê? Dentre as coisas que o pastor fizesse, esperava que ele fosse um excelente administrador. E a igreja, será que a igreja em algum momento perguntou assim, será que os pastores foram chamados para isso? Será que os pastores foram chamados para isso? Como algumas vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, eu queria marcar um horário com o senhor é psicólogo também, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam que o pastor seja um psicólogo. E hoje, principalmente na época que nós vivemos, volta lá, por favor, o pastor executivo, terapeuta, executivo e administrador são 3 requisitos hoje muito procurados no pastor. Talvez por causa dos tempos em que nós vivemos. Qual a sua expectativa acerca do pastor? O pastor foi chamado para quê? Guia espiritual é o mais importante. Certo. É porque senão não sai na internet. Sim. Mas aí como que o pastor faz nesse caso? Ah, sim. Porque... Não posso demorar. Podia até falar, não posso demorar. Me fala aí em 2 minutos. mas às vezes acontece isso, questão de organização do trabalho do pastor, né? Às vezes a pessoa procura você está atendendo outra. É igual, às vezes, eu estou conversando aqui na igreja com alguém, estou olhando nos olhos dele, tem alguém puxando minha roupa assim. Isso é falsificado. Desculpa, professor Valdivino. O senhor gosta e fica puxando uma camisa do senhor assim? Aí termina a conversa, eu tenho que arrumar minha roupa assim. Eu não gosto de atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Aqui, está puxando minha roupa. Eu não gosto de atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Porque a gente não atende ninguém quando quer atender 2 ou 3. Então, eu estou conversando com você, eu estou olhando no seu olho. É assim que a gente quer ser atendido. Agora, concordo que a gente tem que ter jogo de cintura, né?
Ó, não posso te atender agora, mas daqui a pouco eu posso, vamos marcar essa hora. A gente tem que saber dar a resposta. Agora, vocês estão vendo a expectativa, a expectativa é essa, de que o pastor seja o guia espiritual. Então, há diferentes expectativas. Eu não vou dar todas as respostas para vocês aqui, não. Tem coisa que nós vamos jogar para frente, tem coisa que você vai embora orando, pensando. Mas eu estou adiantando algumas coisas aqui. Agora, você sabe qual que é o problema, maior problema disso aqui? Dessa dificuldade de definir o papel? Não é nem quando a igreja espera que o pastor seja aquilo tudo, mas é quando o próprio pastor acha que ele precisa ser aquilo tudo. É o pior desastre que tem. Hã? Quando ele acha que é e quando ele acha que tem que ser. Aí é pior tudo. Hã? Moisés foi um exemplo claro de que tentou sozinho. O sogro dele falou: "Ô, Moisés, que mancada que você está dando." Não é? A melhor coisa que tem é quando um pastor é cercado de líderes, de outros pastores, no caso presbíteros e também diáconos, e mesmo que não sejam presbíteros e diáconos, mas pessoas capazes que podem suprir todas essas coisas aqui. Nós vamos falar depois um pouco sobre esse aspecto aí. Será que alguém consegue ser tudo aquilo, gente? Hã? Será que alguém nessa vida consegue ser tudo aquilo? Super-homem? Superstar? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Todos os dias, e esse aqui é para vocês orarem pelo pastor, todos os dias o pastor é tentado a ser tudo isso aqui, ó. Todos os dias você é tentado a ser tudo isso aqui. Se uma coisa que o diabo quer fazer é tirar o pastor do foco do trabalho dele, para que ele se envolva com tantas outras coisas e não tenha tempo para fazer o trabalho dele. Você lembra daquela passagem de Atos, capítulo 6? Quando os apóstolos convocaram a igreja para escolher presbíteros, diáconos? Lembra? Qual que foi a palavra dos apóstolos? Em Atos, capítulo 6. Vocês vão se reunir, vão escolher homens assim, assim, assado, e nós vamos fazer o quê? Abre a Bíblia lá, gente, ó, confere. E nós faremos o quê? O que os presbíteros falaram para os diáconos? E nós nos consagraremos a quê? Atos 6. Lê aí, Marta, para nós, por favor. Quando nós consagraremos a oração e o ministério da palavra. O que os presbíteros falaram para a igreja? Vocês vão escolher diáconos para fazer o trabalho de cuidar das viúvas, porque nós, pastores, vamos nos dedicar ao quê? Palavra e a... O que os presbíteros fizeram? Eles estavam perdendo o foco. Eles estavam fazendo tantas coisas que não eram o chamado deles. Então eles falaram assim: está errado. Então nós vamos escolher pessoas para fazer esse trabalho que nós vamos dedicar somente àquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. Então, essencialmente, um pastor, um presbítero na igreja, essencialmente, ele precisa ter dois focos: palavra e... Ele não pode perder esse foco nunca. Palavra e oração. Alguém disse que a qualidade da liderança de alguém pode ser medida pelas pessoas que estão ao seu redor. Já viram falar isso? Já viu essa frase, Cássio? A liderança de alguém pode ser medida pelas pessoas que estão ao seu redor. O que esse princípio de liderança está querendo dizer? Que você não faz tudo sozinho, mas que você tem que ter uma boa equipe do seu lado para te ajudar, para fazer aquilo que você não consegue fazer. E um pastor precisa ter essa capacidade de perceber que ele não é super-homem, que ele não faz tudo sozinho, que ele precisa de pessoas ao seu lado, e ele precisa dar espaço para essas pessoas trabalharem. Porque na igreja tem. Deus concedeu à igreja dons. Para quê? Para servir a própria igreja. E o pastor precisa ter esse entendimento
de descobrir dons e pessoas que ele vai estar coordenando para servir na igreja. Acontece hoje muitas vezes no meu ministério, e a gente, como pastor, demora às vezes um pouquinho a entender isso. Porque, principalmente quando você é mais novo, você tem aquele afã de querer fazer tudo, tem muita disposição, tem muita saúde, você trabalha das 7 da manhã às 10 da noite sem parar. Como no começo do meu ministério eu fiz isso, das 7 às 10 da noite. No começo do meu ministério, PC, eu trabalhava tanto. O Lucas tinha quantos anos? 2 anos? 4 anos. Mas tanto, que um dia eu cheguei em casa por volta das 10 horas da noite, o meu filho veio e agarrou na minha perna, e eu cansado. E aí Jaqueline me chamou e falou assim, dá atenção para ele está te esperando o dia todo. Me deu um toque. Na hora eu falei assim, meu Deus, depois de tudo que eu fiz durante esse dia, e eu trabalhava em São Paulo, às vezes pegava aquele trânsito abençoado, você chega em casa tão feliz, né? Eu falei, e agora eu vou ter que brincar? 10 horas da noite? Não, Deus, não tem condição. Mas aí eu retomei o fôlego, olhei para ele, e nem, não tinha como dizer não, aquela carinha tão boa, e sentei com ele e falei assim, meu filho, o que você quer brincar? Né? A cara animada demais. Aí ele sentou no sofá, e as perninhas dele, ele era tão novinho, as perninhas dele ficavam balançando no sofá assim, e ele com as mãos assim esfregando. Falou assim, papai, vamos brincar assim, o senhor é pastor e eu sou presbítero, tá? Aí Jaqueline ouviu aquilo, eu ouvi, falei, gente, será que eu estou ouvindo certo? E o Lucas, ele dava cada tirada assim, falei, esse menino está me zoando, não é possível, né? Eu falei, meu filho, então tá, vamos brincar. Que jeito que é essa brincadeira? Aí ele falou assim, fica aqui. Aí eu fiquei onde eu estava, no lugar dele, ele saiu, fechou a porta da sala e bateu na porta. Aí eu entendi que eu deveria abrir a porta e que ele estava fazendo o papel do presbítero que estava chegando na minha casa. E aí, quando eu abri a porta, ele falou assim, ô, pastor, como vai o senhor? Tudo bem? Ô, pastor, tudo bem? E com aquela voz assim impostada de adulto, né? E sentou no sofá, pois é, pastor, e os problemas da igreja, como é que vão? E tal. E aí eu e minha esposa desandamos a chorar. Ele precisou se transformar num presbítero para ter minha atenção. Para chamar a atenção do pai. Só assim, porque diversas noites eu recebi os presbíteros em casa, e, obviamente, o pastor vai receber mal o presbítero, recebia o presbítero alegre, fazia um lanchinho, e o meu filho assistia tudo aquilo, mas eu nunca tinha tempo para ele. Então ele falou assim, o jeito é eu ser presbítero, que aí eu vou ganhar tempo. Você imagina, Cássio, como é que um pai ouve um negócio desse? E aí depois você tem filho de pastor que não fica na igreja, você fica, por quê? Porque a igreja a vida toda competiu com ele. Esposa de pastor, a igreja a vida toda competiu com ela. Então, se o pastor não tiver muita sabedoria, ele entra naquele negócio ali, ó, naquela roda. Isso aqui é uma roda, é um círculo mortífero. Né? Você levanta cedo e quer fazer tudo que nem um louco. Aí, quando você chega em casa, e a Bíblia diz que o líder que não cuida da sua casa bem, ele não é apto para ser pastor na igreja. E aí, como é que você lida com esse negócio? O meu sonho de minha esposa era mudar para uma casa, Samuel, em que tivesse um quintal bom, com uma grama bonita parada, para mim jogar futebol com o meu filho. Nessa época, a nossa filha. Um sonho bobo, né? A gente queria alugar uma casa assim, que tivesse espaço para a gente jogar futebol. E aí, um abençoado arrumou essa casa. E eu fui morar nessa casa.
Eu falei, vou realizar meu sonho agora, vou poder jogar futebol com o Lucas todos os dias. Aí comprei a bola, e o tempo foi passando, a bola lá, a grama lá. A bola murchava, enchia a bola, a grama crescia, cortava a grama. Um dia eu falei, não, mas isso está errado. Todo dia que eu entrava em casa, ele vinha correndo com a bola no braço. Eu falei, gente, isso está errado. E eu inventava uma desculpa. Meu filho, papai só vai tomar um café, dar uma relaxadinha aqui, vai. Aí eu tomava o café, encostava no sofá e pergunta. Dormia. Eu sempre fui muito bom para dormir. Até em pé eu dormia. Até hoje. Se eu encostar na parede, eu durmo. Uma vez eu perdi o ônibus na rodoviária, que eu fiquei dormindo sentado lá, o ônibus foi assim. O ônibus foi embora, eu com bilhete, já passou o horário, eu estava dormindo. Então eu dormia lá e ele não me acordava. E o tempo foi passando, um dia eu falei assim, não, em nome de Jesus, não é possível. Aí eu armei lá, fizemos as traves com o gol e ficamos lá. Mas aí o trouxa do pastor pegou o telefone, que tinha uma extensão enorme, e colocou assim próximo do lugar. Olha como é que funciona a cabeça da gente. Porque se alguém da igreja me ligar, eu tenho que estar atendendo na hora. O que aconteceu no primeiro chute? O telefone tocou. Gente, até hoje eu vejo a imagem, a figura do rosto do meu filho se transformando. Ele sentou em cima da bola e abaixou a cabeça e falou assim, não. E uma irmã do outro lado, contando um problema dela. Pastor, o senhor pode me ouvir? Aliás, ela não perguntou se podia ouvir ela. Ela foi falando. Pastor, eu precisava falar urgentemente com o senhor. Como que você vai falar que não? Se você estivesse no meu lugar, você falaria, minha irmã, agora eu estou jogando futebol com meu filho. Eu deveria falar, PC. Eu deveria ter falado. Porque depois, se eu perdesse meu filho, essa irmã que me ligou, não ia atrás dele, não. Ela ia falar assim, esse pastor não é bom, não, nem o filho dele ficou na igreja. É ou não é verdade? Mas como é difícil para a gente, como pastor, fazer um negócio desse. E ela foi falando, e ela estava num processo de divórcio. Ela falou 30 minutos no meu ouvido. A minha esposa sabe que não é mentira, porque no mínimo era 30 minutos. No mínimo. E eu olhei para o meu filho, e ela falando, eu olhei para o meu filho, e ela falando, falei, irmã, é urgente mesmo que a senhora quer falar comigo? Se isso não tem jeito de ser amanhã? Não, pastor, pode ser amanhã. Amanhã o senhor pode me atender? Posso, amanhã eu vou te atender a manhã inteira. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, nossa, gente, não doeu nada. Eu me senti bem fazendo aquilo, mas como foi difícil. E aí eu continuei jogando futebol dele, nem ele acreditou que eu ia continuar jogando aquele futebol com ele. Porque, às vezes, o pastor, ele tem que dizer não a algumas destas coisas aqui, ele tem que dizer não a algumas requisitos e focar no seu ministério. Os irmãos estão me entendendo? Então, quando você ligar para o pastor e falar assim, pastor, só pode falar comigo agora? Não diga para o pastor que é urgente se não é. Porque se você falar que é urgente, o pastor deixa de comer, deixa de fazer qualquer coisa para te atender. O pastor faz. E você pode ligar lá em casa e perguntar para a minha família se eu não faço. Muitas vezes deixei o prato de comida pela metade. Levantei de madrugada para atender. Como uma vez eu levantei de madrugada para atender um casal que estava quebrando pau, deixei todo mundo em casa sozinho, cheguei correndo lá, estavam os dois bonitinhos olhando para a cara do outro. Não, pastor, já resolvemos, não se preocupa não. Eu falei, vontade de bater nos vocês dois, viu? Já resolvemos, não teve nenhum trabalho de me ligar e dizer assim, pastor, não precisa vir mais não. Quebraram o pau. Aí depois fizeram as pazes e eu cheguei.
Ninguém põe a colher, mas todo mundo acha que o pastor tem que pôr. Uma vez foi uma lá em casa com uma faca desse tamanho. Queria furar o marido, mas ela foi lá em casa com a faca, Davi. Eu não sei para que ela levou aquela faca. Desse tamanho a faca dele. Agora eu furo aquele desgraçado, pastor. Eu falei, mas para que a senhora trouxe essa faca aqui? Guarda essa faca aí, mulher. E ela falava com a faca. Eu falei, pronto, dá na cabeça dela. Aí me enfia essa faca no meu bucho aqui agora, hein? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Por favor, me entendam. Né? Você pode ajudar o pastor dessa forma, não deixando ele perder o foco. Pastor, eu preciso falar com o senhor. O senhor pode me entender? Agora, posso. Não posso, mas vamos marcar para amanhã. Seja compreensivo. Seja compreensivo. Pode? Pode. Não pode, mas amanhã eu posso. Ou daqui a pouco eu posso. Daqui uma hora eu posso. Seja flexível nesse aspecto. E quando é urgente, você fala que é urgente. Quando não é urgente, você fala, não, pastor, não é urgente, não. Você ajuda o pastor de uma forma maravilhosa se você fizer isso. Você vai abençoar a vida dele. Agora, se for urgente, você fala que é urgente. E você pode ter certeza que o pastor vai largar tudo para fazer. Alguém, Cássio? Eu entendo que aquele nível de exigência, né, que foi colocado ali, em relação ao perfil do pastor, serve de alerta para nós, igreja? Serve de alerta para nós, igreja, a refletir sobre essa mentalidade que eu entendo que está invadindo, de certo modo, as igrejas, uma mentalidade de filosofia empresarial. Em que sentido? De que o pastor tem que ser tudo aquilo ali. E de que nós, como consumidores, queremos aquele profissionalismo. E não é isso. Então, acho que a gente também tem que ter essa reflexão de onde está saindo tantas exigências técnicas. Precisa disso? Boa palavra, Cássio. Essa é uma onda que vem sobre a igreja, né? Igreja empresa. Essa é uma onda, e o pastor tem que ser o executivo. Agora, do outro lado também vale. Sempre tem dois lados, né? Aquele pastor preguiçoso que não quer estudar e que não quer aprender nada. E eu já disse para vocês, eu não aliso, não, os meus colegas eu faço. Quanto tempo faz que você não faz um curso? Não, eu não sei administrar. Você não sabe, mas você nunca fez também um curso para aprender nada? Né? Não, eu não sou psicólogo, mas tem tanto curso aí que você podia fazer para você aprender, para melhorar. Então, de vez em quando, vocês veem, como a semana passada eu fiz com a Jaqueline um curso de 3 dias em São Paulo. Não estava passeando. 8 da manhã às 10h30 da noite. Com 1 hora de intervalo para almoço e 1 hora de intervalo para janta. Um curso. O que o pastor está fazendo lá? Não estava passeando. A gente, como pastor, precisa aperfeiçoar para melhor atender. Então, os dois lados, que eu tenho colegas pastores que são assim. Saiu do seminário, nunca mais fez nada, estudou. O mundo hoje evolui numa velocidade muito grande. Você tem que estar antenado, você tem que conhecer, você tem que saber. Mas é óbvio, né? Eu concordo plenamente com o Cássio. Cuidado com essa visão, nós precisamos ter cuidado com essa visão empresarial que invade. Fernanda. Está com ela. Eu acho assim que toda profissão ela gera uma expectativa, né? Certo. E o do pastor não é diferente. A gente tem essa expectativa que o pastor é tudo aquilo que está escrito ali. Certo. E quando realmente o pastor às vezes não alcança aquilo que a gente espera, aí gera problemas. Eu assim sou filha de presbítero, né? Então vi assim sempre essa discussão lá dentro de casa, sabe? Nossa, esse pastor é muito bom. Quando o pastor é bom, às vezes você nem exalta muito. Nossa, que pastor é bom. Não, ele está fazendo a obrigação dele. Mas quando o pastor deixa de fazer aquilo que está ali, aí gera problema. Aí as pessoas se frustram. Muita gente fala, não quero mais. Então, isso acho que é até pela própria profissão. Eu sou enfermeira e eu vejo assim, às vezes a vida passa mal, todo mundo olha para você, você tem que ir lá, dar um jeito de socorrer, você tem que resolver, você tem que dar respostas. Então, acho que a mesma coisa é pela profissão pastor. Isso gera muita expectativa, muita cobrança. É por isso que nós precisamos, de vez em quando, fazer esses estudos para a gente alinhar as nossas expectativas. Entenderam? Qual a minha expectativa? Ela está correta diante de Deus? Deus deu o pastor, foi para isso mesmo?
né, Cássio? Aí é onde a gente resgata esse valor bíblico que está se perdendo. Que às vezes eu projeto as minhas necessidades como expectativas e elas nunca vão ser respondidas, porque a pessoa não foi preparada para aquilo, e aí entra em conflito mesmo, e o pastor também se desgasta, porque à medida que ele vai sendo cobrado e ele não consegue responder, ele se torna uma pessoa muito infeliz, e o seu trabalho nunca é reconhecido. Você sabe qual que é um grande desafio quando a gente fala assim, o trabalho principal do pastor, do presbítero, palavra e oração. Aí a gente pergunta, isso realmente é importante para nós? Não é? Talvez por isso que a gente não valoriza tanto isso, né? Você sabe que uma coisa que a gente tem dificuldade como pastor fazer, e para isso na igreja é bom uma boa secretária. Eu gosto de chegar na igreja e dedicar um tempo em oração. E quando alguém telefone, você está em oração. E a secretária da igreja fala, o pastor está orando, ele não pode atender agora, não. Como é que você reage? Não é difícil? Tem gente que espera, mas tem gente que fala assim, não, mas o pastor tem que trabalhar, ué. Não é? O pastor agora não pode atender, não, porque o pastor, diz os especialistas no assunto, eu não vou me nomear como especialista, não, mas já fiz um curso para isso, que o pastor precisa 5 horas por dia de estudo. Eu não estou falando disso, não é de cabeçada, não, viu, gente? Isso é ciência hoje. Eu tive alegria de fazer um doutorado no Mackenzie, na área pastoral, e eu tive professores do mundo inteiro. Gente muito boa, experiente, todos eles. Você tem que estudar pelo menos 5 horas por dia. Agora, se você estuda 5 horas por dia, é duro você fazer o resto das coisas, ter tempo para fazer o resto. Hein? É duro. Então, quando eu falo assim, qual é o maior desafio do pastor? É esse. É ele focar, não perder o foco do seu trabalho. Quem pediu aqui a palavra? Samuel. Voltando um pouquinho atrás, o pastor, eu sempre fui a favor e sempre serei que o pastor deve sair, fazer curso, se preparar, porque não é só bom para o pastor, mas como é bom para a igreja. Então, a igreja que faz isso, dá esse apoio ao seu pastor, o conselho, é claro, ele está pensando na melhoria da igreja. Eu acho que tem que ser assim. E vou defender sempre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da eleição pastoral na igreja. Depois a gente volta a falar no trabalho do pastor. E eu queria abordar a questão da eleição pastoral, abordando os diferentes papéis. Primeiro, o papel do conselho da igreja. O que é que diz a nossa Constituição? Artigo 9. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente convocada sempre que for regendo-se pelos respectivos estatutos. Então, o conselho é atribuição do conselho da igreja, olha lá, ó, a assembleia extraordinária é convocada pelo conselho sempre que for. Então, é atribuição do conselho, o conselho está desempenhando o seu papel quando ele, analisando a vida da igreja, ele compreende que é necessário
que se faça uma eleição pastoral. Ok? Vamos para o próximo. São funções privativas do conselho: exercer o governo e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé, comportamento dos crentes, de modo que não negligencie os seus privilégios e deveres, e é também função privativa encaminhar e eleição de pastores. Ok? Então, eu estou mencionando aqui o papel do conselho no processo de escolha pastoral. Então, o conselho, quando faz uma convocação para a eleição do pastor, ele está no uso das suas atribuições, ele está cumprindo a sua responsabilidade. Vamos para frente. Pois não. Só do conselho. Pode pedir, mas quem decide é só o conselho. Você pode mandar uma carta pedindo, mas quem tem poder de decisão é só o conselho. Tá? Entendeu? Respondi? A palavra privativa é porque é só ele que pode fazer isso. Mas isso não impede que alguém peça. Não, solicite, não tem nenhum problema. Vamos para frente. Outro artigo que fala a mesma coisa. Cabe à Assembleia da Igreja Local quando... O quê? Então, é papel do conselho julgar, pensar, discernir se é oportuno eleger pastor, presbítero e diácono. Dentre as funções de um conselho está isso. Ele precisa se reunir, pensar, orar, discernir, entender o momento que a comunidade vive e ele então decide, é necessário, é oportuno que se faça isso. E aí então ele faz. Ok? Por isso a importância da gente orar pelo conselho da igreja, porque ele tem sob seus ombros a responsabilidade de decidir coisas importantes. Lembrando que sempre esse conselho é eleito pela igreja. Então, nós elegemos presbíteros para fazer e esperamos que eles façam esse papel. Pode colocar o próximo. Isso. Agora o papel da Assembleia, da igreja. Compete à Assembleia eleger pastores e oficiais, pedir a exoneração deles ou opinar a respeito quando solicitada por conselho. No nosso caso, compete à Assembleia eleger. Quem pode eleger pastor? O conselho pode convocar para isso, mas quem pode fazer? Um conselho pode eleger pastor? Não. Quem pode é só a Assembleia. Tá? Cabe à Assembleia da Igreja, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbítero e diácono. De novo, o artigo. Cabe a... Quando o conselho julgar. Então, aqui você tem, no mesmo parágrafo, aqui no mesmo capítulo, aqui, no mesmo artigo, o papel do conselho e o papel da Assembleia. A Assembleia cabe eleger e o conselho cabe julgar se é oportuno. Isso, o texto bíblico de Atos 6, que nós já lemos. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, nós estamos vendo aí a base bíblica em que os apóstolos convocaram a igreja para escolher seus líderes. Próximo slide. Agora, o papel do pastor. São diferentes papéis. O papel do conselho, o papel da Assembleia. E qual o papel do pastor? Primeiramente, o ministro do Evangelho, o pastor, ele é oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar
com os presbíteros regentes do governo e disciplina da... Aqui tem uma síntese do que é o papel do pastor. Então, aqui, nós já estamos aqui saindo do campo daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, para aquilo que é estabelecido como critério e como norma. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil espera que o pastor faça o quê? Primeiro, se dedique especialmente a quê? Pregação da palavra. Que ele se dedique a administrar os sacramentos. Que ele se dedique a edificar os crentes. E que ele participe. Aí já é uma tarefa que não compete só a ele. Ele vai fazer junto com os presbíteros, que é governar, administrar e cuidar da disciplina da igreja. Então, para você entender qual é o papel do pastor na igreja, você pensa assim: o que envolve a pregação da palavra de Deus? O que eu devo esperar do meu pastor? Primeiro, eu espero que ele se dedique especialmente à pregação. E o que envolve? Para um pastor se dedicar especialmente à pregação da palavra de Deus, ele precisa do quê? Ele precisa de oração, porque o pregador sem oração não é nada. Ele precisa de estudar e conhecer a palavra. Então, o pastor, ele é todo pastor abençoado, bem-sucedido, que é a benção para a igreja, ele é estudioso. Pastor que tem preguiça de estudar, a carreira dele é curta. Eu ouvi um pastor ancião, já cabecinha branca, falar para um pastor mais novo no presbitério, uma coisa que eu nunca esqueço. O pastor estava com um problema sério na igreja, aquele pastor ancião se levantou e falou assim: meu irmão, eu quero te dar um conselho. Ele falou: pois não, reverendo. Eu falei assim: eu que dar o conselho para você é o seguinte: prega menos na sua igreja e canta mais. Porque você e sua esposa têm uma voz muito bonita para cantar, mas para pregar, a igreja não aguenta mais o seu sermão. Depois eu falei com ele. Eu falei assim: reverendo, ele já morreu, o reverendo Jader. Eu falei: reverendo, só foi duro com o colega, hein? Você acha, Honório? Eu falei assim: o senhor é o nosso paizão, mas agora o senhor foi duro, vai lá e conversa com ele. Ele deixou o rapaz sem chão. Mas o que eu estou discutindo não é nem o que o pastor mais ancião falou, mas é o que estava se comentando. Que aquele pastor, depois o próprio pastor ancião me falou: Honório, ele me diz que ele não consegue ler um livro. Ele começa e não consegue terminar a leitura de um livro. Como é que pode ser um pastor desse jeito? E ele tinha autoridade para falar porque ele era velhinho, mas a biblioteca dele era enorme, ele lia, estava sempre atualizado. Pastor preguiçoso é problema para estudar, tem que estudar. Tem que ler, tem que estar antenado, tem que conhecer. Então, isso é uma coisa que você precisa, pode esperar do seu pastor. É lógico, quando a gente fala pode esperar, não é que você tem que exigir, né? Nós estamos tratando dessa forma. Mas o pastor precisa ter esses requisitos, ele precisa ser estudioso. E ele precisa edificar os crentes. O que envolve edificar os crentes? Envolve tanta coisa, né? Envolve tanta coisa. Faz parte da tarefa dele. E participar do governo e da disciplina da comunidade. A nossa Constituição também tem um parágrafo que fala sobre os títulos que a Bíblia dá ao pastor. A Bíblia chama o pastor de bispo, pastor, ministro, presbítero ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor, dispenseiro dos mistérios de Deus. Todas estas expressões indicam funções e não graus diferentes de dignidade ou hierarquia.
Então, quando você vê a Bíblia se referindo, usando esses termos, a Bíblia não está falando em hierarquia. A Bíblia está falando nas diversas funções que, às vezes, o pastor desempenha. Tranquilo? Sim ou não, gente? Amém? São funções privativas. Como tem função privativa do conselho, tem do pastor. O que é a função privativa do conselho, do pastor? Administrar os... Então, ainda a igreja presbiteriana, o presbítero não pode administrar os sacramentos. Ainda não. Eu, particularmente, isso aí já é a opinião do pastor Nora, acho que o presbítero já deveria poder fazer isso. Acho que a igreja presbiteriana deveria autorizar o presbítero a fazer isso. Mas, como eu não sou... Eu sou só um pastor na igreja, não posso decidir para isso. Reverendo é um título que se dirige a uma pessoa que exerce uma função religiosa. Reverendo é um título, é um pronome de tratamento. Pastor. Quando você fala reverendo, você está usando um pronome de tratamento que se refere a uma pessoa religiosa. Quando você fala pastor, você está falando da função. Mas, para mim, tanto faz. Eu até prefiro pastor. Esse negócio de reverendo, às vezes, a gente fica muito distante. Então, mas não tem crise. Reverendo é igual, tem Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Doutor. Qual que é a função privativa do pastor? Administrar os... Então, uma igreja, às vezes, do interior lá, que o pastor vai... Não é o nosso caso, às vezes a gente não tem ideia disso, não. Mas tem igrejas que o pastor vai uma vez por semestre. Aí o povo fica sem Santa Ceia. Mas tem um presbítero que mora lá. Então, eu acho que a igreja podia autorizar esse presbítero a ministrar, mas isso aí é outra história que não compete a nós decidir, isso é só no campo do eu acho. Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Eu também acho que o presbítero deveria poder fazer isso, mas a Constituição da igreja nossa diz que só o pastor pode chegar na frente da igreja e invocar a bênção, como a gente faz depois do culto. Eu tinha um presbítero lá em São Paulo que ele não levantava a mão para invocar a bênção, não, mas ele abria a Bíblia e lia a bênção. Aí ele falava, pastor, pode? Eu falei assim, pode, meu irmão, aproveita e já levanta a mão de uma vez. Não vejo problema nisso. Isso também, acho que a igreja não tem crise nenhuma com isso, né, irmãos? Ninguém vai achar ruim se o presbítero impetar a bênção, não, né? Celebrar casamento religioso com efeito civil. Só o pastor pode fazer. Orientar e supervisionar a liturgia na igreja. Isso também é função privativa do conselho. O culto é responsabilidade do pastor. Tudo que acontece no culto precisa passar pela orientação e pela supervisão do pastor. Pastor, só lembrando que a celebração do casamento é com efeito civil. A bênção e a administração de uma cerimônia matrimonial pode ser feita por outra pessoa, mas com efeito civil, somente o pastor tem autorização do cartório dar essa competência a ele. Certo. Tranquilo, né? Qualquer pessoa pode realizar um casamento. Se já foi feito no civil, um presbítero pode fazer. Qualquer pessoa. Hoje, por exemplo, o casamento que eu vou realizar, os pais dos noivos vão falar lá. Eu só vou ficar de figurante lá, mesmo que vão fazer tudo. Porque o amém tríplice não é regra, não é norma. Mas isso não faz parte da... Tem muitos lugares no Brasil que não cantam amém, que ninguém sabe. Tem muitos lugares no Brasil que se cantar o amém, o povo acha que isso é coisa de igreja católica. Tem lugares. Lá no Espírito Santo, por exemplo, tem muita igreja que não gosta do amém tríplice de jeito nenhum. Mas isso é costume de cada igreja. Que também não muda nada, né? É apenas uma... É bonito, né? Alguns gostam, né? Vamos para frente. Próximo. Requisitos da liderança do pastor. Estamos falando. O ministro, gente, já deu hora, hein? Cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar, são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. O que eu, como presbiteriano, devo esperar do pastor? Primeiro, que ele conheça a Bíblia,
que ele tenha formação teológica, que ele tenha passado por um seminário. Na Igreja Presbiteriana do Brasil não pode ser pastor sem um seminário. E nós estamos falando de igreja presbiteriana, tá, gente? Não estamos falando de igreja evangélica. Tem muitas igrejas evangélicas que não exigem isso. Então, ele tem que conhecer a Bíblia, conhecer teologia, ter cultura geral. Isso o próprio seminário se encarrega de fazer, tem matérias lá, mas é lógico que nós já falamos, ele precisa estar sempre atualizado. Ser apto para ensinar. É difícil você imaginar um pastor que não seja apto para ensinar. São na fé, e aí já estão falando dos valores espirituais, morais, né? São na fé, irrepreensível, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa, gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Um missionário da CEPAL estava me falando que, para fazer parte da CEPAL, que é uma instituição missionária que tem mais de 50 anos no Brasil, eles fazem uma entrevista com o pastor, com o missionário, fazem uma série de perguntas, o perfil psicológico, e pede ao pastor autorização para consultar o nome do pastor nos órgãos de proteção ao crédito. Se ele não tiver com a ficha limpa nos órgãos de proteção ao crédito, não passa. E eles dizem que já tiveram que rejeitar missionário por causa disso. Convém ao que a Bíblia diz. Convém que o bispo ou o pastor seja... Vamos ler? Bom, se a gente tivesse tempo, cada palavra dessa aqui dá um estudo bíblico, né? Mas a gente entende aí a necessidade do pastor ter todas essas qualidades, do líder ter todas essas qualidades aí para o pastoreio da igreja. Vamos tentar concluir aí. Atribuições da liderança pastoral. São atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Isso aqui conforme a Igreja Presbiteriana do Brasil de novo. Vamos ler para a gente não cansar? Primeiro, orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer juntamente com outros presbíteros o poder coletivo de governo. Muita coisa, não é, gente? O que vocês acham? Hã? É muita responsabilidade, não é? Se a gente, como pastor, fosse pensar bem, a gente não seria pastor, não, viu? O pastor... se ele não tem convicção do chamado, ele não aguenta isso não, viu, gente? Por isso que, às vezes, você vê pastor desistindo, né? Porque não tem chamado, porque é muita tarefa, é muita coisa. Se ele não tiver chamado... Vamos para frente. Próximo. O texto bíblico, pode pular, por favor? Isso é uma recomendação de Paulo a Timóteo para a gente ganhar tempo. A quem o pastor deve prestar contas, ou ele presta contas? Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará periodicamente relatórios ao conselho. Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, na beneficência, no ensino, em qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Em qualquer desses cargos terão a superintendência espiritual dos que lhe forem confiados. A atividade do ministro deve ser superintendida ao qual anualmente ele presta. Então, quem é o meu patrão? Quem que eu tenho que prestar contas, relatório, e quem puxa minha orelha? Presbitério. A gente fala assim, desculpa a expressão, tá? Mas o pastor, ele é membro do presbitério. Então, quando reúne o presbitério,
o relatório do pastor, de trabalho do pastor, é analisado por outros pastores. E aí eles analisam o relatório e prestam outro relatório dizendo da saúde espiritual do campo de trabalho, e às vezes, baseado naquele relatório, o presbitério orienta ou não o pastor. Então, há duas instâncias aqui a quem o pastor se reporta. Primeiro, ao conselho, ele presta periodicamente relatório ao conselho, o que é uma coisa mais tranquila aqui, porque uma vez que o pastor e o conselho têm muitas atividades que eles desempenham juntos, e normalmente o conselho conhece o trabalho do pastor no dia a dia, isso aqui é mais tranquilo. E esse aspecto aqui, em relação ao presbitério, que é uma coisa mais formal. É formal a ponto de, se o pastor for na reunião do presbitério e não levar o seu relatório de trabalho, ele volta para casa. De tão rigoroso que é. E lá eles analisam o relatório do pastor mesmo. Certo, gente? Isso é o sistema presbiteriano. Tem muita gente que não sabe disso. Né? Claro, claro. Minha irmã, informação sobre isso é o que não falta. O presbitério chama o pastor para conversar. E outra coisa, a irmã está perguntando se o presbitério faz pesquisa de campo. O conselho envia ao presbitério, junto com o pastor, um presbítero. E aquele presbítero responde pelo conselho e pela igreja. Então, vamos imaginar que teve algum problema no relatório do pastor lá, que o presbitério ficou na dúvida. Conversou com o pastor, e ele conversa com o representante da igreja e pergunta sobre aquele item que está em dúvida ou aquele problema. Pode o quê? Pode levar alguma mentirinha? Não, a pastor não mente, não. Pois não. Ah. Tem? Pois é, mas eu já pedi isso uma vez. Sim. E isso chegou às minhas mãos. Eu acho que quando a gente chega aqui, a gente vê, sabe que tem. Mas como membro da igreja, quando a gente se torna membro da igreja, isso tem muito para ajudar a gente. Minha irmã, quando faz profissão de fé, o pastor que ministrou a classe, ele orienta sobre isso. E qualquer crente pode comprar a constituição da igreja. Sim, pastor, então vamos abrir a oportunidade. Os irmãos que se interessarem pela constituição da igreja, nos passem os nomes, que a gente faz um pedido maior. Sai até um valor. E a gente sai até um valor mais acessível. Então, se os interessados na constituição da igreja, é só procurar a liderança da igreja que nós fazemos solicitação. E outra coisa, se você entrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, você baixa para o seu computador de graça. Não, mas pede o Lucas para baixar lá, que ele baixa. Não, tudo bem, é só pedir aqui na secretaria, como o presbítero Raul já orientou, pode ligar para cá, pede aí, dá meu nome aí que a gente pede, sem problema. Como eu falei no começo, às vezes a gente não é muito afeito a ler essas regras. Mas quando tem um estudo como esse, a gente se desperta, é interessante mesmo. Vamos para frente. Não, já está há uns 20 anos aqui na igreja. Tá certo. A designação dos pastores, eu vou pular isso aqui, depois eu volto nisso aqui para a gente caminhar para a conclusão. Tudo isso aqui é interessante. Liderança pastoral, qual a recompensa? Vamos ler? Os que forem... Isso é a recompensa do pastor. Só no céu. Próximo slide. E último. Os irmãos sabem o que é essa imagem? Essa figura aí são de gansos selvagens voando. Interessante a forma que eles voam. Já parou para pensar? Já leu alguma coisa? Os irmãos sabem o que é essa imagem? Essa figura aí são de gansos selvagens voando.
Interessante a forma que eles voam. Já parou para pensar? Já leu alguma coisa? Por que eles voam assim? Isso. Quando um ganso voa sozinho, ou melhor, quando ele voa em bando nessa formação em V, ele voa 70 km mais rápido. 70 km por hora mais rápido do que aquele que voa sozinho. A importância de trabalhar quem trabalha em equipe vai mais longe. Interessante, por que em V? O primeiro aqui quebra a resistência do ar e ele recebe a maior força de atrito do ar. Com isso ele facilita aqueles que vêm atrás, porque ele já quebrou um pouco da resistência do ar. Então aqui ele está no papel de liderança. Uma coisa interessante, quando um desses gansos aqui começam a se cansar, os outros começam acho que é granar que fala, granir. E por que eles fazem isso? Para motivar aquele que está cansado a não desistir. Quando aquele primeiro ali cansa, o que ele faz? Ele vem para trás e aquele segundo assume o lugar dele. Então há um revezamento de liderança para que ninguém... Por que aqueles ali estão voando ao lado? Porque provavelmente um deles está enfermo ou está doente. E quando eles estão enfermos e doentes e se separam do grupo, ele nunca fica sozinho. Normalmente vai mais um ou dois juntos para dar força. Que lição que os gansos ensinam para a gente acerca de liderança, né? Através da natureza, né? Então, acho que essa imagem tem muitas lições para nós como igreja, né? O pastor, os presbíteros estão aqui puxando, aqui quebrando o vento, mas eles também se cansam. É necessário um revezamento, né? É importante que a igreja perceba isso, o cansaço do líder e a necessidade que ele tem de descanso, de repouso. E é interessante, sobretudo aqui, você voar em bando, trabalhar em equipe, trabalhar juntos. Nós vamos mais juntos. Sociedades e tudo mais.